carinho que a gente tem por vocês, né? E a gente quer abençoar o matrimônio de vocês. Amém? Glórias a Deus. Amém, igreja? Amém. Eita, Leonardo, está firme aí, hein? Amém. Bom, a irmã Sabrina vai estar ministrando a palavra. Vamos orar pela vida dela. Ela e o livro dela. Estenda as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da tua serva, a nossa irmã. Deus que irá ministrar a tua palavra, Pai. Deus é um instrumento, é um instrumento nas tuas mãos. E nós imploramos ao Senhor nesta noite. Bendito Deus, usa a vida dela. Fale conosco, meu Pai. Ó Deus querido, que a tua palavra venha realmente cair em terra fértil, que ela venha penetrar no mais profundo do coração de vidas que estão aqui, vidas que estão nos vendo pela internet. Pai, no nome de Jesus Cristo, venha com a tua graça, a tua unção e teu poder, e abençoa a vida dela, abençoa a mensagem, abençoe, meu Deus, a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Graça e paz. Aleluia. Quantos estão alegres de estar na casa do Senhor? Amém? Não sei se você passou luta hoje. Ei, que isso. Mas nós estamos aqui, amém? Crente passa luta, irmão? Oh, meu Deus do céu. Sai de uma já caindo na outra. Mas a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E por isso nós estamos aqui, numa quarta-feira, buscando ao Senhor com uma alegria. Tem que haver uma alegria no nosso semblante, amém? Porque a alegria, ela é fruto do Espírito, não depende de como a gente está, amém? Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, no Salmo 126. Foi algo que Deus colocou no meu coração no dia de hoje, até agora há pouco ainda, mas o Senhor vai falar conosco, amém? Porque a palavra dele, quando é lida, se for um versículo, um capítulo, sempre o Senhor, ele ministra corações quebrantados. E eu quero declarar hoje, você com seu coração quebrantado, meu coração quebrantado, que o Senhor possa encontrar em nós uma terra fértil, amém? Todos aqui conhecem, né, o Salmo 126. E eu estava aqui meditando nele e o Senhor colocou no meu coração sementes. Nós vamos falar parte desse salmo sobre as sementes que elas estão escondidas ali em meio ao deserto, que elas foram semeadas. Aqui, para a gente saber, né, é um cântico que ele se refere ao retorno do povo de Deus de um cativeiro, onde eles estavam num exílio de 70 anos. E ali eles voltaram desse cativeiro, e esse cântico que nós vamos ler aqui é o Salmo 126. Diz assim, deixa eu ler aqui na minha outra versão, que eu estou com a plenitude aqui. Diz assim, a partir do verso 1. Quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de expressões de louvor. Até nas outras nações comentava-se, o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. Senhor, traz-nos nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Neguebe, ou as torrentes do Neguebe. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando, enquanto lança a semente, retornará entoando cânticos de louvor e trazendo seus feixes, aleluia. Isso é para o povo de Deus, isso é para nós, povo eleito, povo separado. Esse povo aqui, os judeus, era um cântico de peregrinação e eles estavam saindo desse exílio de 70 anos. E aqui fala que por esse motivo, por essa restauração, Sião, ele estava sentindo como
quem sonha, voltando a sonhar, voltando a poder recuperar coisas que ele tinha perdido. E continuando, fala sobre a boca ter se enchido de riso, o semblante mudou, o semblante estava alegre em meio a essa peregrinação. E até em outras nações se faziam comentários, e tem que ser assim, né? Por onde o povo de Deus passa, a alegria que há no povo, sobre o semblante do povo de Deus, as pessoas precisam comentar o que era comentado aqui, que o Eterno faz maravilhas. Ele fez e ele faz maravilhas no meio do seu povo. Você é povo de Deus, você é povo escolhido. Então, quem aqui não tem algo para dizer que o Senhor já fez na sua vida? Grandes coisas tem feito o Senhor. Às vezes nós não estamos percebendo porque nós olhamos aquilo que ainda não aconteceu. Nós fixamos os nossos olhos naquilo que nós não temos, naquilo que Deus não fez. E às vezes Deus não fez porque não será bom para nós. Amém? Porque tem coisas que nós pedimos para Deus que muitas vezes não vai ser bom para nós. E o Senhor sabe disso. Só que aqui fala que o Eterno fez maravilhas e todas as nações comentavam. Não era só ali no meio do povo de Deus. As nações vizinhas, elas comentavam que o Eterno fez maravilhas por aquele povo. Sim, realizações grandiosas, e por isso estamos alegres. Em todo momento da sua vida, só fazendo um paralelo aqui, você com certeza que caminha com o Senhor tem feito realizações grandiosas na sua vida. Eu posso olhar para a minha vida de onde Deus me tirou, eu posso olhar a família que Deus me deu, eu posso olhar o esposo que Deus me deu, os filhos que Deus me deu, eu posso olhar que eu estou na casa do Senhor, porque Ele tem me sustentado, e eu tenho certeza que você também. Se você caminha com Ele, não tem como Ele não estar fazendo maravilhas e o seu semblante estar alegre, mesmo quando Ele não fez aquilo que você espera. E aí, Ele diz, para que o Senhor traga os cativos de volta, assim como o Senhor, Ele enche os leitos com as torrentes do Neguebe. Então eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre o que é esse milagre que acontece no meio do deserto, que compara essa restauração, essa volta, trazer de volta os cativos, com essas torrentes de água, que é possível sim ter uma torrente de água no deserto, e ele compara esse milagre àquele, e também falar um pouco sobre sementes. Então nós vamos nos ater nessa noite aos versos de 4 a 6, que o Senhor fale ao seu coração, assim como o Senhor falou comigo para trazer essa mensagem. Então, todos aqui já ouviram falar sobre o Neguebe? Neguebe é um deserto, e aqui nesse cântico compara essa restauração àquele milagre que acontecia lá. Por que era um milagre? Esse deserto do Neguebe, ele ocupa geograficamente 60% de Israel. Tem 13 mil quilômetros. E Neguebe significa sequidão. Um lugar árido, um lugar conhecido como uma terra de grande extensão improdutiva. Então, entenda, um deserto muito árido, de sequidão, onde só chovia ali uma vez ao ano. E essa restauração é comparada ao que acontece lá. E o que são essas torrentes do Neguebe? O que acontecia? Um milagre acontecia ali no meio do deserto. E eu quero que você preste atenção, porque o povo de Deus, ele é para viver assim. O povo é para viver com alegria mesmo no deserto, com a restauração mesmo em meio ao deserto. E o que acontecia naquele deserto? Chovia muito pouco. Se você colocar depois aí um vídeo e olhar o que é aquele deserto, a extensão dele em uma terra rachada, seca, pensa num lugar onde nada se produzia. Só que quando chovia, raramente, é sobrenatural o que acontecia ali. Por quê? Porque não chovia sobre o deserto ali e a chuva caía. Não, essa chuva, ela era armazenada nos montes.
nas altas montanhas. Então chovia ali, elas eram armazenadas, e por isso torrentes, porque elas desciam com muita força, era torrencial quando ela descia, porque ela estava armazenada no monte. E aí, eu faço um paralelo com a sua vida espiritual, quando você, como povo de Deus, busca todos os dias na presença de Deus. Monte fala de oração, monte fala de você ter reservas espirituais, porque você vai para a presença de Deus, e aí você tem essa reserva, que mesmo em meio ao deserto, vai fluir da reserva que você tem, que foi gerada no monte, e vai descer os vales em meio ao deserto, nas partes mais baixas. E quando aquela torrente, ela descia com força em meio àquele deserto muito árido, totalmente sem vida. Você acha que o deserto que você está passando espiritualmente é sem vida, é seco, já não produz mais nada? Eu quero te dizer que no meio do deserto, Deus, Ele pode sim, através de um manancial de águas vivas que é Jesus, Ele pode transformar o teu deserto numa terra que produz e gera vida. E era assim essa torrente. Quando aquelas águas, elas desciam para aquele vale, ela ia, por aqueles 13.000 quilômetros de deserto, ela ia enchendo e se tornava um rio. Se tornava um rio caudaloso, que ele era forte, muito forte, e ele ia passando por onde ele passava. Você vê, porque era habitado ali, né? As pessoas olham aquilo assim e você vê que é um milagre. Não tinha como, não estava chovendo, aquela chuva, ela já havia sido armazenada no monte. E do monte para o vale, o deserto ele era encharcado. O deserto, ele era cheio de água. A água fala de vida, a água fala para a nossa vida espiritual, como uma aplicação na nossa vida espiritual, fala de gerar vida em meio ao deserto, porque estamos encharcados em Deus, estamos em Jesus, nesse manancial de águas vivas, e todos os dias da sua vida, quando você vai para esse lugar em Jesus, e você clama a Ele, você vai enchendo o seu reservatório. Você vai para um monte de oração, você vai para o secreto do seu quarto, você começa a reservar. Porque o deserto vem, não vem, irmãos? Quem não passa deserto ou quem não está passando? Só que em meio ao vale, em meio ao deserto, existe um Deus que ainda opera milagres. Existe um Deus, sim, que Ele pode transformar a sua vida como você está vivendo hoje. Às vezes, dentro da igreja, nós estamos vivendo isso porque estamos dentro da igreja, mas não estamos em Cristo. E às vezes vivendo uma vida de sequidão vindo à igreja. Porque vir à igreja não é sinônimo de estar em Cristo, amém? Mas estar em Cristo é sinônimo de ser igreja. Então que nós possamos observar, assim como esse cântico comparou essa restauração a essas torrentes. E sabe o que acontecia? Olha o milagre, a perfeição daquilo que Deus criou e que é usado nesse cântico. Esse rio, ele ia evaporando. E quando ele evaporava, começava, aqui está algo para revelar aos nossos corações. Quando esse rio secava, evaporava, começava a nascer o maior jardim da terra. O maior jardim e mais florido. Se você observar, depois vá olhar o que existe ali. Existe o maior jardim da terra, que ele, um jardim verde, lindo, maravilhoso. Metade das espécies de flores que nascem em meio ao deserto não existem em outros lugares. Você entendeu isso? Por que às vezes nós vamos passar pelo deserto? Porque muitas vezes o que vai nascer de nós, Jesus não foi para o deserto. Jesus não foi tentado no deserto.
Porque seria diferente para nós que temos um coração às vezes tão duro, necessitando, porque às vezes pelo amor nós não mudamos, nós não somos transformados, nós não vamos para Jesus. Mas muitas vezes em meio ao deserto, quando nós entendemos, e nós não vamos fazer como aquele povo que ficou ali no deserto mais tempo do que deveria porque não aprendeu. Não, quando nós entendemos que no deserto Deus fala, tem maná fresco todo dia, tem coluna de fogo de noite. Quando nós entendemos que Deus, Ele opera milagres no deserto, que pode sim, uma torrente de água trazer vida sobre a improdutividade. Quando nós entendermos tudo isso, nós passamos a viver algo sobrenatural, porque o milagre acontece ali. Aí aquela espécie de flor, os bilhões e tipos de cores de flores que acontecem ali, só acontecem ali. Mas o que Deus colocou no meu coração? Eu falei um pouquinho sobre o que é esse Negueb e essas torrentes. Mas poderia florescer se não houvessem sementes plantadas. Aqui, como a gente vai ler aqui a partir do verso 5, eles semeavam com lágrimas, mas eles semeavam. Eles iam andando, iam fazendo o quê? Semeando a semente preciosa. Poderia florescer o maior jardim da terra, poderia ter bilhões de tipos de flores, poderia haver um florescer em meio ao deserto, se não houvesse uma semeadura. E aquelas sementes, o que para mim é sobrenatural? Elas ficaram ali 1 ano, pastor, porque era há 1 ano que não chovia. E às vezes eu falo por mim mesma, quantas sementes eu semeei na vida do meu filho? Quantas sementes você semeou por anos na vida do seu filho? Com lágrimas, com choro. Mas você não deixou de andar e semear a boa e preciosa semente. Todos os dias, diante de uma batalha que você possa estar vivendo, você vai andando e semeando a boa e preciosa semente. Então esse salmo, ele nos ensina que na nossa vida cristã, na nossa vida como família cristã, na nossa vida como igreja, nós não podemos simplesmente parar de semear. Quem quer colher aqui? Quem quer ter uma boa colheita? Uma colheita espiritual, uma colheita que vai trazer Cristo para a sua casa, que vai fortalecer os fundamentos na vida do seu filho que talvez ainda não conhece Jesus. O seu casamento, que às vezes Jesus ainda não entrou. Eu quero colher todos os dias no meu casamento. Eu quero colher todos os dias na vida dos meus filhos. Eu quero colher as sementes que eu plantei. Seria injusto, não seria? Eu querer colher se eu nem plantei? Eu querer colher uma semente boa, de obediência, se eu não semeei sementes de obediência? Vai gerar esse tipo de fruto se a minha semente foi a desobediência? Em igreja, vai gerar? Não vai gerar. E aqui, então, esse manancial, ele só consegue trazer vida, por mais que existia um reservatório, uma torrente, que ela inundou o deserto. Só gera vida se você continuar andando e semeando a boa semente, a preciosa semente, mesmo com dor, mesmo com lágrimas. Quantas pessoas aqui talvez está semeando em meio a uma enfermidade, em meio a uma doença que o médico fala que não tem cura, ou em meio a um casamento destruído, ou em meio a um filho que não está mais em Cristo? Mas você não pode parar, porque a minha Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará, a Bíblia diz sem dúvida. Não há dúvida de que você voltará com alegria. E além da alegria que você vai ter, porque você vai voltar,
você vai voltar com os seus feixes. Feixes é a colheita de tudo aquilo que você plantou. Agora, como cristãos, como mulher cristã, como homem cristão, como filho cristão, eu preciso saber que tipo de semente eu estou semeando. Ah, mas eu estou semeando essa semente porque é muita dor, é muita lágrima. Não! Eu tenho que continuar andando e semeando a preciosa semente para que eu possa ceifar e trazer os meus feixes conforme aquilo que eu semeei, e não importa se eu estou fazendo isso com lágrimas. Porque o que aconteceu aqui na vida desse povo foi porque ele continuou semeando a boa semente pelo caminho. Por que fala andando? Porque muitos de nós, na vida cristã, dentro de templos, nós paramos diante das batalhas. Nós paramos, por quê? Porque está muito dolorido. Porque muitas vezes não temos mais força, não temos mais vigor. E isso acontece? Acontece. Não sei com você, comigo acontece. Mas o que eu vou fazer diante disso? Eu vou para Cristo. Eu vou aos pés daquele que pode me fortalecer, daquele que pode trazer vida, daquele que pode me fazer desfrutar do fruto do Espírito. Eu posso ter alegria mesmo quando eu estou chorando. É louco ou não é? É doido. Porque com Jesus é assim. Com Jesus você pode estar chorando, você pode estar passando talvez a pior enfermidade, ou você pode estar passando um tempo de destruição. Mas tem pessoas que vão olhar para você e vão falar: meu Deus, como você ainda tem riso na sua boca? É possível para quem está em Cristo. E como igreja precisa ser real na nossa vida. Precisa ser real quando eu passo as minhas batalhas. Precisa ser real eu saber que no meio das lágrimas eu continuo andando e semeando a boa semente. Andando e semeando a boa semente. Porque eu vou ceifar. Você vai ceifar. Eu estou aqui para te dizer que você vai ceifar. Só que escolha as suas sementes. Eu não posso escolher a colheita, mas eu posso escolher o que eu vou semear. Mesmo na dor, porque às vezes na dor nós semeamos murmuração. Na dor nós semeamos blasfêmia. Na dor, muitas vezes, nós semeamos justiça própria. Não, essa semente não pode estar na vida do crente. Não pode estar na nossa vida. Precisamos ser atentos, prudentes. Precisamos saber que se eu estiver lançando uma semente enquanto eu ando no meio da lágrima, porque me traiu, eu vou trair também. Sementes que não devem ser semeadas. Agora, se no meio disso, você está semeando a boa semente, mesmo chorando, eu não consigo perdoar, mas eu perdoo, semente preciosa. Que você está andando, você está semeando e você vai colher. Agora, cristão, nós não podemos ser hipócritas. Achar de que eu vou semear desobediência e vou colher obediência. De que eu vou semear traição e vou colher fidelidade. De que eu vou semear desobediência a Deus, irreverência, falta de temor, e vou colher o quê? Precisa haver um alinhamento com as sementes que nós estamos semeando. Amém ou não? Porque é muito bonito quando eu vejo o deserto e fico sabendo que metade daquelas flores são raras. Sabe por que são raras? Porque as sementes semeadas foram semeadas com lágrimas, mas continuou andando e semeando a boa semente. A raridade está aí. É muito fácil eu semear coisas boas quando tudo está bem. Mas quando tudo está mal, quando tudo está contrário, quando nada está do jeito que eu espero, ao invés de eu semear murmuração, eu semeio gratidão, porque eu sei em quem eu tenho crido. Então eu continuo andando e semeando a boa e preciosa semente.
E aí isso daqui é para os crentes, isso daqui é para os cristãos, de um evangelho genuíno, que tem caminhado na palavra, que tem caminhado num evangelho que é poder de Deus, que é cura para as nossas vidas, que é libertação para as nossas vidas. Para esse cristão, sim, você vai passar o deserto, você vai semear suas sementes com lágrimas, mas com júbilo você vai ceifar, e você vai trazer os seus feixes. Eu declaro, eu profetizo isso sobre a sua vida, porque é a continuidade desse cântico. Esse cântico, ele termina falando que se você semeou com lágrimas, com cânticos de louvores, você vai ceifar. E você vai trazer os seus feixes. Seus feixes são a sua colheita. Quem aqui talvez está esperando há tempo sementes que você lançou? Talvez você semeou na infância do seu filho. Talvez você semeou desde o início do seu casamento. Talvez você semeou santidade desde o dia que você casou. E aí você fala, mas essa semente está deserto. Aquelas sementes estavam escondidas há 1 ano para chover de novo. E eu fiquei pensando, como que essas sementes ainda vão dar essas flores raras? Porque não tinha espaço vazio. Não tem espaço vazio em meio aonde passou aquela água. Então quer dizer que sementes plantadas há um tempo, ainda assim elas germinam. Talvez você está desistindo, porque você plantou uma boa semente e você acha que não vai acontecer mais. Aí está o nosso engano como cristão. Nós precisamos confiar, porque aqui na minha Bíblia e na sua Bíblia diz que se você semear com lágrima, com júbilo você vai colher, e você vai levar os seus feixes. Então por que eu não creio nisso? Se eu não creio, eu não trago à existência aquilo que não ainda existe. Ainda não existia nada no meio daquele deserto. Mas aquelas sementes estavam lá. Quem tem sementes aqui que você já plantou em Deus, a partir do momento que você foi restabelecido em Cristo, e você entendeu que você precisava ter uma mudança de mente, renovação da mente, e passar a semear sementes de acordo com Cristo. E talvez você semeou e ainda não colheu. Quem tem sementes que você sabe que você semeou em Deus, que você ainda não colheu? Eu ainda tenho. Eu já colhi muitas, mas eu ainda tenho sementes que vão germinar. Porque eu semeei num processo onde eu andei, continuei caminhando e semeando com lágrimas, muitas coisas. Talvez você que semeou oração, intercessão na vida do seu marido, que ainda não está convertido, às vezes vem à igreja, mas não se converteu. Não desista da boa semente, continua semeando e regando no caminho essa preciosa semente, para você poder com júbilo, você vai ceifar, cantando louvores para o Senhor, e trazendo os seus feixes, de um casamento transformado em Cristo, de uma libertação de um vício, de filhos transformados, de uma metanoia que muda a sua vida totalmente, porque você trouxe essa semente quando você foi estabelecido em Cristo, e você entendeu, não, essas sementes que eu semeei vão me gerar consequências, mas a partir de agora eu vou semear sementes que realmente no caminho, mesmo com lágrimas, eu vou renunciar a coisas que não agradam a Deus, e vou semear a boa e preciosa semente. Você crê que elas vão germinar? Se você não crê, eu creio por você. Eu creio junto com você. Talvez você está aqui, esse povo esteve num exílio por 70 anos, às vezes dentro da igreja, povo de Deus. Nós deixamos de estar em Cristo, estamos separados dele dentro da igreja.
E se eu estou separada de Cristo, não adianta eu andar e semear. Por quê? Porque a promessa é para aqueles que são povo de Deus, para aqueles que estão em Cristo. Então não adianta eu andar de culto em culto se eu não estiver de volta em Cristo. Se eu não for reestabelecida nele. Muito do engano da igreja nesses dias é porque nós achamos que nós vamos desfrutar dessa restauração nas nossas vidas só vindo à igreja. Não é. É quando você vai para Cristo. Quando em Cristo você se torna uma nova pessoa. Já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Por isso eu vou semear sementes preciosas. E no caminho eu vou andando e eu vou colher. Então nessa noite, que você possa pensar sobre isso. Porque só vai germinar se você semear. Não tem colheita para quem não semeia. E se eu semear algo ruim, consequência. Se eu semear pecado, consequência. Mas se eu semear a boa semente, aquilo que eu tenho aprendido de Cristo, aquilo que agrada ao meu Deus, eu continuo no caminho, renunciando ao pecado, renunciando à minha carne, renunciando à minha vontade. Eu já não semeio mais desobediência, eu semeio obediência, porque eu creio que na obediência, no temor, na reverência a Deus, eu vou colher, eu vou ceifar, eu vou trazer os feixes. Cristo vai estar comigo e eu nele, e eu vou ser gerada nele, e não tem como não dar frutos, não tem como você não deixar ir no deserto. Se você fizer isso, se você permitir isso, se você restabelecer a sua vida mesmo no deserto, mesmo que esteja doendo, não tem como não florescer. Porque deserto é lugar sim, onde Deus nos fortalece. Jesus foi sustentado no deserto. Eu não sei, você que está no deserto, Deus sabe. Talvez você está aí nesse deserto porque ainda está semeando sementes que não agradam ao Senhor. Nós somos agentes de vida. A vida abundante de Cristo precisa ser gerada através de mim. O deserto seco, sem vida, quando as torrentes de água elas invadem esse deserto, produz vida numa terra improdutiva. Eu já fui uma terra improdutiva. O meu coração, não havia vida em mim. Só quando Cristo entrou na minha vida, passou a haver vida, passou a produzir fruto do Espírito. Não tem como nós produzirmos vida se eu não estiver enxertada nele. Agora a gente acha que eu posso semear qualquer semente? Não, para Deus não, porque Ele é santo. As sementes têm que ser de santidade, porque Ele é digno, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele tem que ser exaltado. O Senhor não aceita qualquer semente gospel. O Senhor não aceita qualquer semente que foi resto. Precisamos semear de acordo com o cabeça no caminho. E esse deserto ele só floresce de acordo com a semente plantada. É muito bonito nós olharmos aquele deserto que de sequidão gerou vida, mas precisamos semear. Você precisa semear. Você precisa hoje escolher as sementes. Se você não está atento a isso, esteja atento às sementes que você está semeando. E se você não está semeando, só estou ouvindo, estou fazendo do meu jeito,
Esteja atento. Comece a semear hoje. Não é sobre vir a um templo. É muito além disso. É sobre eu estar em Cristo. E por isso eu venho com alegria congregar. E por isso eu amo a casa do Senhor. E por isso eu sirvo a esse Deus. E por isso eu quero todos os dias deixar até o acidente do pecado na minha vida. A colheita é certa. Você vai florescer no deserto. Por quê? Mas no deserto é possível florescer? No deserto você pode ser sustentado. Deus, Ele vai falar com você. Mas talvez em meio ao deserto, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Porque estamos tão atormentados, porque ainda não aconteceu. Estamos tão atormentados que Deus não fez do meu jeito. Estamos correndo atrás das coisas, correndo atrás de coisas que o Senhor já falou, pare, não vai por aí. O pecado te separa de Cristo. E se separa, não vai florescer. Vai germinar coisa que não presta. As flores raras que brotaram, que nasceram no deserto, foi porque foi semeada com lágrima, com renúncia, no caminho, andando e chorando, e assim você vai ceifar, com júbilo. Eu creio que eu vou trazer os meus feixes. Eu creio que você vai trazer os seus feixes. Mas eu profetizo, eu libero sobre a sua vida. Eu quero declarar isso. Que se hoje você pegar esta palavra para o seu coração. A palavra, ela gera vida. A palavra tem gerado vida na minha vida. Em tudo que era morte, em tudo que era sequidão na minha vida, eu fui transformada pela palavra. Você foi transformado com certeza. E se ainda não foi, é porque a genuína palavra, ela não ganhou espaço. É porque ainda estamos cheios de nós mesmos. Basta. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo. Amém? Não deixe de semear no deserto, porque o maior milagre que transforma a terra improdutiva no maior manancial, na maior espécie de flores, espécies de flores raras, que sim, elas nascem porque você não deixou de semear com lágrimas. Eu acredito que aquilo que eu semeio com renúncia, aquilo que eu semeio com lágrima, com certeza tem mais valor. Quando a gente semeia uma semente que é muito fácil, isso daqui, ela tem valor se estiver debaixo da obediência. Mas quando além disso, você renuncia à sua vontade, quando você renuncia coisas por Cristo para semear na presença dEle, com certeza, e isso tem peso de glória. Isso é tremendo no céu. Eu quero viver o extraordinário, então eu preciso semear a semente preciosa e extraordinária. Eu não posso semear coisas rasas, pequenas, que não condiz com o meu Deus. Amém? Já passou a hora, eu vou parar. Então, o que eu quero te dizer nessa noite? Houve restauração. Aquele povo foi tirado de um cativeiro. Sim. Foi trazido de volta. E foi assim como ele orou ali, que eu falei sobre essas torrentes. No entanto, que você saia daqui entendendo que a mais pura água da vida, Jesus Cristo, que Ele só pode fazer brotar e germinar
Se você, a partir dele, começar a plantar uma nova vida em Cristo, uma nova semente, as novas sementes que você vai alinhar com ele, e a partir disso, você vai começar a ceifar uma nova vida. Uma vida em Cristo, em meio a qualquer dor. Não se compara a nossa vida maquiada lá fora, que nós achamos que é bom, é aparência, não tem vida. Hoje você faz, amanhã você está com certeza chorando. E fora do caminho o choro, irmãos, é dor, somente dor. Não vai produzir semente, não vai produzir colheita. Agora aquilo que você chora no caminho vai produzir colheita para você ceifar e para você andar, falando: aqui estão os meus feixes. Amém? Coloque de pé nessa noite. Amém. Louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigada porque sempre em toda a Bíblia, Senhor, nós vemos a desobediência de um povo, mas nós vemos um Deus que em todo o tempo quer nos trazer de volta para o caminho, quer nos trazer de volta para perto, quer nos trazer de volta para um lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E às vezes nós não entendemos, nós esperneamos, nós queremos colher coisas boas, que nós consideramos boas nesse reino, mas nós já não somos mais daqui. E nessa noite eu quero declarar, você aí onde você está, fale com o Senhor. Eu creio em nome de Jesus que as boas sementes que você plantou desde a sua conversão, aquilo que ainda não germinou, aquilo que você plantou no caminho, talvez você fale: Sabrina, eu tenho plantado uma semente no meu casamento, desde que eu casei aos pés do Senhor, eu tenho plantado a boa e preciosa semente, mas nada aconteceu até agora. O meu marido está cego, a minha esposa não vem para a igreja. Eu quero te dizer que vai germinar, eu quero te dizer que tem vida, que a semente plantada, ela vai germinar na vida do seu filho, na sua descendência. Florescerá a igreja, se renovarão, os ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos. Declare isso nessa noite. Se você crê que a semente que você plantou vai frutificar na presença do Rei, na presença do Senhor, todo deserto pode se tornar em manancial. O deserto seco, a sequidão do nosso coração passa a ter vida de novo. Declaramos isso, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida da Tua igreja, Senhor, e viverá, e viverá. Amém, Deus. Eu declaro isso sobre a Tua igreja. Eu declaro, Senhor, se cumprindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Não. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos, amado Espírito Santo, a semearmos boas sementes, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, realmente a andarmos como o Senhor andou, a viver como o Senhor viveu. Ajuda-nos, ó Deus querido, a te buscar de todo o nosso coração, retendo, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, no monte da oração,
Ó Deus querido, este rio, estas águas, meu Pai, ó Deus, que são poderosas, ó Senhor, para realmente regar e fazer germinar sementes boas dos teus filhos aqui na terra. Ajuda-nos, ó Senhor, no meio do deserto, Pai, na nossa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos boas colheitas. Mas, Deus, em nome de Jesus, Pai, leva-nos ao entendimento, Pai, que só vamos colher coisas boas se também plantarmos coisas boas. Livra-nos da hipocrisia, livra-nos do engano do diabo e leva-nos, ó Deus querido, a vivermos a verdade todos os dias, ó Deus, das nossas vidas, Pai. Ó Deus, vivendo para a Tua glória, semeando, Deus, para a Tua glória e alegrando, Deus, o Teu coração para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia, amém, queridos? Palavra abençoada. Agora, não basta somente uma palavra abençoada. Não basta você ouvir uma palavra de Deus. Não basta você estar aqui. Agora eu vou semear coisas boas. Ok, é o nosso dever, é a nossa obrigação. O problema, sabe qual que é, irmão? Vamos sair daqui, vamos comer pizza, vamos para outros lugares, vamos assistir um filme e vamos conversar com outras pessoas, e essa palavra vai cair no esquecimento. Amanhã nós vamos zombar de Deus. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Aquilo que semearmos, nós vamos colher também. Então, em nome de Jesus Cristo, que amanhã, ou logo depois, você saindo daqui, aprenda a escolher aquilo que você vai semear. Em nome de Jesus Cristo. Pastor, mas está muito difícil. Ok, é no deserto. Aprenda, seja um especialista a escolher. Lembra, antigamente, hoje não, né? Hoje as mulheres de hoje, as mais jovens, não sabem o que é isso. Talvez viram isso no ano passado, mas não tem este trabalho. Lembra quando os mais velhos, as mulheres mais velhas aqui vão lembrar, antes de cozinhar o feijão, tinha que escolher o feijão. Não se faz mais isso, na verdade, já vem pronto, né? E aí, então, aquela semente, aquele feijão ruim, você colocava do lado, e você separava vários ali e jogava fora. Você comia aquilo que era bom, ok? Era aquilo que dava vigor para você, era aquilo que dava saúde para você. Você sabia de que aquela semente ruim não ia servir, ia te fazer mal. Você tinha nojo de colocar aquela semente ruim na panela. Você não queria perder tempo com aquela semente ruim. Não, você sentava com paciência. Eu lembro de minha mãe sentando, colocando o feijão sobre a mesa e escolhendo e tirando um por um para poder cozinhar. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos aprender a separar. Você sabe o que é bom, você sabe o que vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua vida, mesmo no meio do deserto. Lá atrás, o rico e o pobre separavam o feijão ruim. Nos dias de hoje, você estando em um tempo bom ou ruim, você precisa entender, isso não serve, não é do meu Deus, é do diabo. É uma semente do diabo misturada com sementes boas, porque nós somos humanos, amém? Nós somos carnais, e a Bíblia fala que nós precisamos ser espirituais. Então, sendo espiritual, aquilo que não é de Deus eu tiro, aquilo que é de Deus eu vou semear. E eu vou semear mesmo estando no meio do deserto, com lágrimas. Foi pregado aqui. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, faça essa mensagem e todas as mensagens valer a pena na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. É sabedoria e agir com prudência. Eu ouvi e na hora do desconforto, na hora da luta, eu lembrar do que foi pregado e praticar. Isso é prudência, é sabedoria. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, tá? E que você, ao invés de zombar de Deus, semeando coisas ruins, em nome de Jesus, entenda que aquilo que você planta, você vai colher. Não tem jeito, não tem como fugir disso. Então, ao invés de zombar de Deus, alegre o coração dele, honre o Senhor com a tua semeadura, hoje e amanhã, em nome de Jesus Cristo. E que você faça uma boa colheita, ok?
A chuva de Deus vai cair, né? Deus ele vai soprar, Deus ele vai te ajudar, Deus ele vai te fortalecer. Você vai plantar e regar, ele vai dar o crescimento. E você vai desfrutar do fruto na tua casa, com a tua família, com a tua descendência, no nome de Jesus Cristo. Amém? Estenda as tuas mãos. Que a graça, que a paz, que a alegria, o amor e o poder do nosso Deus envolva a tua alma e o teu espírito. Que o Espírito de Deus venha consolar você no momento de dor, de choro, e que venha ajudar você a separar a boa semente da semente ruim, e que você possa escolher a boa e semear, mesmo com lágrimas, e que você possa voltar trazendo os seus feixes, fazendo uma boa colheita, se alegrando, e muitos vão poder dizer: olha o que Deus está fazendo na vida daquela pessoa. Eu te abençoo, em nome de Jesus, e toda a igreja diga